Empregada quebrou o espelho mais caro da mansão. Milionário fez uma oferta que ela ficou sem reação. O silêncio da manhã é quebrado por um estrondo dentro da mansão mais luxuosa da cidade. O espelho mais valioso da casa, uma peça rara vinda da Europa, está agora em pedaços no chão de mármore. A responsável, uma nova empregada doméstica, recém-chegada, com um passado difícil e um presente ainda mais incerto. O que ninguém esperava era a reação do milionário dono da casa. Ao invés de demitir ou repreender, ele faz uma proposta tão surpreendente que a mulher fica sem reação. Essa oferta muda completamente o rumo da história, e a rotina da mansão nunca mais será a mesma. Prepare-se para mergulhar em uma trama de recomeços, segredos guardados em objetos antigos, disputas por confiança e uma transformação que começa no silêncio, mas termina diante dos olhos de toda a cidade. Curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história até o fim. A neblina ainda cobria os campos quando ela atravessou os portões de ferro da mansão. A casa parecia acordar devagar, como tudo naquela cidade de interior serrano. Um casarão do século XIX com janelas altas, escadarias em curva e paredes cobertas de era. Imponente, mas silenciosa, como o patrão. Ela caminhava com passos contidos, atentos ao eco do próprio sapato no piso de mármore. Fazia apenas 4 dias que estava ali. 4 manhãs em que havia varrido corredores silenciosos, lustrado pratarias esquecidas e preparado cafés que ninguém elogiava. Aceitar o trabalho porque não tinha escolha. Precisava mostrar estabilidade ao juizado, provar que podia reaver a guarda da neta de 7 anos, tirada dela após uma inspeção social mal interpretada. Era uma manhã como qualquer outra, até que a brisa da serra apertou. Decidiu abrir a janela do salão principal, um gesto simples, humano, para deixar o sol entrar. Mas o vento forte empurrou a cortina contra o pedestal de ferro que sustentava o espelho. A base se desequilibrou. Ela viu tudo em câmera lenta, o espelho inclinar, escorregar, cair e o estrondo seco. Vidros e molduras esparramaram-se pelo chão como fragmentos de uma lembrança proibida. Ela parou. Ficou imóvel. O coração acelerado, as mãos trêmulas. O silêncio voltou a reinar, mas agora com o peso de um desastre. Os passos dele vieram rápidos. Vestia uma camisa de linho, impecável como sempre. Ao ver os estilhaços no chão, ele parou. Os olhos foram do espelho para ela. Não disse nada por longos segundos. Apenas observou. "Foi você?" Ele perguntou, a voz grave, mas calma. Ela engoliu seco. "Sim, senhor. Foi sem querer." Estava abrindo a janela. O vento. "Sabe o que esse espelho representa?" Ela sentiu, sem entender exatamente, mas sentindo o peso do objeto. "Era da minha bisavó. Veio da Itália em 1903. Não há outro igual." Ele caminhou devagar entre os cacos, abaixou-se e pegou um pedaço da moldura. "E agora está em pedaços." Ela olhou para as mãos. A culpa doía mais que um corte. "Eu posso pagar aos poucos. Com o meu salário. Mesmo que leve anos." Ele ergueu os olhos. Havia algo ali que ela não soube decifrar. Raiva? Decepção? Ou talvez, curiosidade? Não vai pagar." Ele se levantou. "Vai me ajudar com outra coisa." Ela o olhou, sem entender. Este espelho estava aqui desde sempre. Mas era só um objeto. Bonito, antigo, vazio. Ele respirou fundo. "Estou organizando um acervo aqui. Quero transformar essa casa num museu particular. Mas percebi que falta algo. Falta a alma. E você, por algum motivo que ainda não entendo, parece saber onde ela está." Ela não soube o que dizer. "Quero que você reorganize as peças da casa. Dê vida a elas. Faça com que contenham histórias reais. Que transformem a mansão em algo mais do que mármore e quadros." Ele deu um passo adiante. "Aceita?" Ela estava atonita. Curadora. Ela, que mal sabia o nome de metade dos utensílios do salão. "Senhor, eu não tenho estudo para isso. Não sou ninguém." "Justamente por isso."
Gente de verdade vê o que os especialistas não veem. Ele olhou ao redor. Esta casa está cheia de beleza, mas vazia de sentido. Quero mudar isso. Com a sua ajuda. O chão parecia balançar sob seus pés. Ela jamais imaginaria ouvir aquilo. E, por um segundo, pensou na neta. Pensou no relatório social que dizia que ela não oferecia ambiente adequado para o desenvolvimento infantil. E se aquele trabalho pudesse mudar tudo? E se eu aceitar? Perguntou com cautela. Em troca, posso usar meus contatos para ajudá-la com a situação da guarda. Conheço pessoas no conselho tutelar. Posso garantir que eles vejam o que realmente importa. Ela sentiu o ar faltar. A proposta era tão absurda quanto real. E naquele instante, entre os cacos de um espelho centenário, nascia algo novo. Aceito, respondeu, enfim, a voz embargada. Ele assentiu, como quem já esperava. Ótimo. Comece amanhã. Quero ver o que você enxerga nestas paredes. Naquela noite, ela não dormiu. Olhou pela janela do quarto de funcionária para a serra coberta de neblina. Pegou um caderno velho, que usava para anotar receitas, e rabiscou: espelho, quebra, recomeço, memória. Pela primeira vez em meses, sentiu esperança. Talvez, entre objetos antigos e paredes cheias de histórias, houvesse um caminho de volta para o que mais amava. E talvez, apenas talvez, o espelho mais precioso da casa não tivesse se quebrado. Tivesse, finalmente, se libertado. O sol da manhã iluminava a mansão com uma suavidade quase dourada, refletindo nas janelas de vidro antigo e tingindo os corredores de um calor discreto. No entanto, dentro da casa, o clima ainda era de tensão. Desde a queda do espelho, os olhares desconfiados se tornaram mais frequentes. Nem todos ali estavam prontos para aceitar que a nova funcionária, silenciosa e simples, agora receberia um papel tão diferente. Ela acordou cedo. Sentia o peso do novo cargo mesmo sem saber exatamente o que ele significava. Curadora. Aquilo soava estrangeiro demais para alguém que sempre organizara a vida com base em listas de compras e receitas em cadernos de capa dura. Vestiu-se com o uniforme habitual e foi até a ala oeste da casa, onde ficavam os objetos antigos. Passou pelo busto de mármore de um ancestral, pelo retrato de uma mulher de olhos tristes e lábios apertados, talvez uma avó ou tia distante do patrão. Respirou fundo. Limpou o pó com cuidado. Tocava cada peça como se estivesse escutando. Achava que as coisas antigas falavam, mas não com palavras. Com marcas, rachaduras, cheiro. Cada arranhão dizia algo. E ela ouvia. No fim da manhã, entrou no salão onde o espelho fora quebrado. As molduras de outros quadros continuavam ali, imóveis. Era como se esperassem. Ela se ajoelhou, recolheu um fragmento do espelho, o maior deles, e observou seu reflexo distorcido. Viu seus próprios olhos, mas também algo além. Memórias. Pretende colar os pedaços com cola quente? Perguntou uma voz às suas costas. Era a governanta. Alta, postura impecável, os cabelos grisalhos presos num coque tão apertado quanto seu sorriso. Ainda não sei o que pretendo, dona. Apenas cuide para não inventar moda demais. A casa tem regras. E tradição. Entendo, respondeu, sem baixar a cabeça. A governanta a olhou com frieza, como quem analisa uma peça fora do lugar. Nesta casa, o que não serve é retirado. Lembre-se disso. Ela não respondeu. Apenas devolveu o olhar com firmeza calma. Já ouvirá ameaças assim antes, e sobreviveu a todas. Mais tarde, ao caminhar pelo corredor dos retratos, encontrou o jardineiro. Estava agachado ao lado de um canteiro de lavandas, limpando com cuidado as folhas amareladas. Quando percebeu sua presença, ergueu os olhos e sorriu. Era um rapaz jovem, com olhos claros e serenos. Ela sabia que ele era surdo, mas nunca teve coragem de tentar uma conversa. Dessa vez, arriscou um gesto simples com as mãos. Ele sorriu, surpreso, e respondeu em libras. Ela não entendeu, mas sorriu de volta. Não precisavam dizer muito.
Era um daqueles momentos raros em que o silêncio bastava. Na biblioteca da mansão, descobriu um antigo álbum de fotografias. Nele, imagens em preto e branco mostravam festas, colheitas de uva, casamentos. Roupas bordadas à mão, bandeirolas nos salões, abraços sinceros. Pegou uma das fotos e a colocou na moldura vazia de um quadro esquecido. Pronto! Uma história contada. Nos dias seguintes, repetiu o gesto com outras peças. Um bule trincado foi colocado ao lado de uma carta de amor antiga. Um véu de noiva manchado repousava sobre uma mesa que parecia esquecida. Começava, aos poucos, a montar o quebra-cabeça da casa, um que não se via, mas se sentia. O patrão começou a observar seu trabalho em silêncio. Passava pelos corredores, parava por instantes e seguia. Certa tarde, ele a encontrou ajustando uma luminária. "O que está fazendo com isso?" perguntou, curioso. Esse lustre não iluminava nada. Só brilhava. Agora ele mostra um retrato da senhora que costurou à mão as cortinas da casa. Achei que merecia mais do que poeira. Ele assentiu, em silêncio. Pela primeira vez, parecia ver aquela peça com outros olhos. Porém, nem todos estavam satisfeitos. A governanta, sentindo sua autoridade ameaçada, começou a manipular os demais funcionários. Espalhou que a nova curadora não era confiável, que havia sido contratada por pena. Alguns começaram a evitá-la. Outros passaram a ignorar suas sugestões. Mas ela não recuou. Sabia que o trabalho não era sobre ela. Era sobre as histórias. E aquelas, ninguém poderia calar. Certa noite, foi chamada à sala do patrão. Ele a esperava com uma taça de vinho. "Sente-se", disse, sem cerimônia. Ela obedeceu, ainda sem entender o motivo. "Preciso saber, por que você aceitou tão fácil essa proposta?" Ela hesitou, mas respondeu, "Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me ofereceu um caminho. Não um atalho. Um caminho. E eu tenho alguém por quem vale a pena seguir." Ele entendeu. Ou talvez não. Mas respeitou. Amanhã virá uma pessoa importante. Um historiador. Quero que mostre a ele o que fez. Ela assentiu, o coração acelerado. Quando saiu da sala, o vento da serra soprou pela varanda. Cheiro de madeira úmida, lavanda e nostalgia. A mansão já começava a mudar. E ela também. A manhã chegou encoberta por uma névoa densa, como se a serra quisesse esconder o que estava por vir. Havia algo no ar, uma tensão sutil misturada com o cheiro do café sendo passado na cozinha, do pão recém-saído do forno a lenha e das janelas sendo abertas devagar para o mundo entrar. Ela ajeitou a gola da blusa branca e passou um pano seco na moldura dourada que agora abrigava uma antiga carta de amor, escrita com uma caligrafia elegante e já desbotada. Estava nervosa, mas tentava disfarçar. Não por medo de errar, mas por temer que suas mãos humildes não fossem suficientes para tocar algo tão grande. Por volta das 10, o carro preto parou diante da entrada da mansão. Dele desceu um homem magro, de óculos arredondados e cabelo grisalho bem aparado. Trazia uma pasta de couro surrada debaixo do braço e olhos atentos que pareciam examinar tudo em silêncio. Era o historiador. O patrão o recebeu com cordialidade, mas sem exageros. Conversaram brevemente na varanda, tomando café sob o som leve das folhas de plátano que caíam com o vento. Depois, ele foi conduzido até ela. "Esta é a pessoa responsável por reorganizar nosso acervo", disse o patrão, sem olhar para ela, como se testasse a reação do visitante. O historiador estendeu a mão, curioso. "Você é a nova curadora?" perguntou, com uma sobrancelha levantada. Ela hesitou por um segundo antes de apertar a mão dele. "Estou tentando ser, senhor." "Mostre o que fez", pediu ele, sem perder o tom de educação. Mas havia ali uma ponta de desafio. Ela o guiou pela casa, um cômodo de cada vez. Começou pela pequena sala de jantar, onde colocará sobre a mesa um conjunto de porcelana usado na primeira colheita da vinícola da família. Ao lado, fotos da celebração, crianças descalças correndo entre parreirais, adultos brindando com taças diferentes das de agora, mais simples, mais vivas. Depois, conduziu-o até a biblioteca.
Lá, sobre uma mesa de madeira escura, organizaram uma linha do tempo com documentos e registros do ciclo do café e da uva na região. Explicou como encontrar aqueles papéis em uma gaveta escondida atrás de uma estante emperrada. O historiador folheava, observava, anotava no caderno de couro. Na galeria principal, parou diante de uma luminária de cristal pendurada no alto. Aquela senhora do retrato ali costurava à mão todas as cortinas da casa. As linhas e tecidos estão guardados num baú. Achei importante colocar isso aqui, sob a luz do lustre, como se ela ainda estivesse costurando. O historiador a observou longamente. Depois, sorriu. Pequeno, mas genuíno. Tem sensibilidade e um senso de narrativa em comum. Consegue enxergar além do objeto. Você conta histórias com silêncio. Ela se sentiu corar. Obrigada, senhor. Faço como posso. Como consegue isso? Insistiu ele, mais curioso agora. Ela hesitou. E então respondeu: escuto as coisas. Não só o que dizem, mas o que deixaram de dizer. Os objetos têm saudade. A gente precisa só ouvir. O historiador a fitou por um longo instante. Depois, anotou algo no caderno de couro e fechou com delicadeza. Você devolveu voz à casa. Isso é raro. A governanta, que acompanhava tudo de longe, cerrou os lábios. Não gostava de ver elogios dirigidos àquela mulher que nem diploma tinha, muito menos nascimento para circular por salões tão nobres. O elogio, porém, já ecoava pelas paredes. Mais tarde, o patrão chamou-a à sala. Estava sério, como sempre. O historiador gostou do que viu. Disse que nosso acervo tem potencial para integrar uma futura rota cultural internacional. Isso é mais do que eu esperava. Ela assentiu, humilde. Mérito seu, disse ele, baixando os olhos. Só seu. Foi a primeira vez que ela o viu vulnerável. Ele, que sempre mantinha a voz firme e os gestos contidos, agora parecia menor, quase cansado. Este projeto, ele murmurou, talvez seja minha forma de me reconectar com algo que perdi. Ela não perguntou o que era. Sabia que certas dores não se oferecem. Esperam. Naquela noite, caminhou até os fundos da mansão, onde ficava o antigo viveiro de plantas. Lá encontrou o jardineiro, regando ervas aromáticas. A neta dela, que visitava a casa sob supervisão nas tardes de sábado, estava ao lado dele. Fazia desenhos com giz no chão. Ela se aproximou devagar, sorrindo ao ver a menina rir. Ela gosta dele, disse a mulher, emocionada. O rapaz olhou para ela e sinalizou algo com as mãos. A menina traduziu, orgulhosa. Ele disse que você também escuta com o coração. Igual ele. Ela abraçou a neta com ternura. E sentiu, por um breve momento, que estava mais perto do que queria. Nos dias seguintes, novas peças foram reorganizadas. Novas histórias descobertas. A casa começava a ganhar outra alma. A cada canto, um fragmento da memória da região era resgatado. Visitantes discretos começaram a aparecer. Pessoas da cidade, antigos empregados, netos de antigos donos. Todos queriam ver a transformação. Mas a governanta tramava. Descobriu uma correspondência entre a curadora e a assistente social do caso da neta. Tirou cópias. E decidiu usá-las para desestabilizar a nova ordem da casa. Enquanto isso, a mulher, sem saber das ameaças, encontrava paz nos objetos que limpava, nas histórias que desvendava e na nova ligação com o patrão, cada vez mais presente, mais humano. Mas as paredes da mansão, agora mais vivas, estavam prestes a testemunhar algo que testaria tudo que haviam reconstruído. A mansão parecia cada vez mais viva. Com as peças reorganizadas, os retratos iluminados com significado, e os cômodos assumindo novas narrativas, havia agora um fluxo sutil de energia passando pelas paredes antes mudas. O cheiro de madeira encerada se misturava ao perfume de flores do jardim, e o tilintar da porcelana na hora do chá já não parecia tão solitário. Mas nem todos vibravam com aquela mudança. A governanta andava em silêncio, observando tudo com olhos frios. Para ela, a casa pertencia a um mundo onde as coisas eram estáticas, hierárquicas,
previsíveis. Sempre soubera seu lugar e o dos outros. E agora, a presença da nova curadora, uma mulher sem sobrenome respeitável, sem formação formal, sem um repertório certo, era uma ameaça que se espalhava como mofo pelas paredes da estrutura social que ela conhecia. Na manhã de terça-feira, enquanto todos estavam no jardim preparando espaço para a primeira visita oficial de um grupo de representantes culturais da prefeitura, a governanta entrou no pequeno escritório do patrão. Sabia que ele raramente trancava a gaveta de correspondências. Ali, entre papéis e relatórios, encontrou o que buscava: uma cópia da carta que a nova curadora enviará à assistente social, solicitando apoio para retomar a guarda da neta. Fotografou a carta com o próprio celular. Depois, vasculhou a ficha funcional da empregada. Descobriu o nome da cidade anterior onde ela morava, o nome da filha, mãe da neta, e um boletim de ocorrência antigo envolvendo abandono escolar. Bastou meia hora em fóruns de redes sociais para compilar tudo. Ela não queria apenas afastar a curadora. Queria desacreditá-la. Enquanto isso, a curadora e o patrão acompanhavam os preparativos da recepção. Tapetes foram lavados, pratarias polidas, quadros ajustados. Ela exibia um caderno de anotações onde organizava as peças como se montasse uma exposição sensível sobre o tempo. As estações do ano associadas aos cômodos da casa, ao vinho, à infância, à perda. Você tem algo com o tempo, disse ele, observando o caderno. Consegue dobrá-lo, costurá-lo nas paredes. Ela sorriu, sem saber como responder. Sentia-se cada vez mais próxima dele, mas também com receio. Um homem como aquele, acostumado a decisões frias, podia recuar a qualquer sinal de afeto. E ela não podia se dar ao luxo de se apegar a promessas não ditas. Naquela noite, após o jantar, ela foi surpreendida por um envelope deixado em seu quarto. Dentro, impressões de sua carta para assistente social, acompanhadas por comentários maliciosos em letras vermelhas. Essa mulher quer transformar a mansão em um abrigo emocional. É esse o tipo de diretora que desejamos? Ela sentiu o chão sumir. Soube imediatamente de onde vinha o ataque. Pegou o envelope e foi até o escritório do patrão. Bateu à porta com firmeza. Ele estava lendo. Quando a viu, ergueu as sobrancelhas. Preciso falar com o senhor. Claro. Aconteceu alguma coisa. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Ele abriu, leu, e então a fitou. Isso é verdade? Sim. Escrevi a carta. Pedi ajuda. Sou a avó. Quero minha neta de volta. E achei que podia contar com o senhor, como o senhor disse que podia contar comigo. Ele respirou fundo. Pode. Ainda pode. Ela o observou, procurando sinais de julgamento, de decepção. Mas o que viu foi outra coisa: compreensão. Isso foi a governanta, ele disse, com certeza. Ela não suporta mudanças. Nem gente que muda os outros. Ela tem medo de perder o lugar, respondeu a curadora. Mas já perdeu, mesmo que ainda não saiba. A casa já mudou. E não há volta. Ela se sentou, cansada. Eu não queria confusão. Só queria fazer direito. E está fazendo. Com mais coragem do que qualquer um que já passou por aqui. Na manhã seguinte, a governanta foi chamada ao escritório. Saiu de lá com olhos secos, mas o queixo trêmulo. Havia sido afastada de suas funções de coordenação. Continuaria na casa, mas sem autoridade sobre a equipe. A notícia se espalhou rápido. Muitos funcionários começaram a tratar a curadora com mais respeito. Outros, em silêncio, se mantiveram distantes, temendo o futuro. Mesmo assim, ela continuou o trabalho. Na semana seguinte, o grupo cultural chegou. 4 representantes, incluindo um jornalista de um jornal histórico da capital. Todos ficaram encantados com a exposição sensível e com o formato proposto. Visitas guiadas que contavam não só os fatos da família, mas os sentimentos por trás dos objetos. Roupas infantis usadas em festas do passado, lenços bordados por mulheres da cozinha, bilhetes escondidos entre livros, tudo era história viva. Nunca vi uma casa como essa, disse uma das visitantes. Parece que ela respira. Ao final da visita, o patrão se aproximou da curadora, entregando-lhe um envelope.
É o parecer da prefeitura. Querem integrar a casa à Rota Histórica da Serra. Isso significa investimento, visitas contínuas, reconhecimento nacional. Ela abriu, com mãos trêmulas. Leu e sorriu. Um sorriso tímido, de quem não está acostumada com vitórias, mas as valoriza mais por isso. Isso é por sua causa, disse ele. Não. É por causa da casa. Ela só precisava ser escutada. Ele assentiu. Mas ela percebeu algo nos olhos dele. Um brilho novo, mais quente. A primeira rachadura no gelo emocional que o cercava. Nessa noite, ao descer para a ala dos funcionários, encontrou sua neta sentada com o jardineiro, ambos desenhando em folhas grandes. Vovó! Gritou a menina, correndo até ela. Ele me ensinou a dizer obrigada com as mãos. A curadora se abaixou, emocionada. Então me ensina também? A menina fez o gesto. A avó repetiu, com lágrimas contidas. Naquele momento, soube, estava mais perto. Ainda havia muito por resolver, inclusive com o pai da menina, que havia reaparecido na cidade, mas ela não estava mais sozinha. E isso mudava tudo. O outono avançava pelas encostas da serra como um véu dourado. As folhas das árvores caíam em lentas espirais, e o cheiro de terra molhada dominava os jardins da mansão. Lá dentro, a casa já não era mais a mesma. As visitas semanais guiadas pela curadora começavam a atrair a atenção de pequenos grupos culturais e colunistas especializados. A exposição era discreta, sensível, e tocava as pessoas de forma inesperada. Mas o sucesso recém-conquistado vinha acompanhado de novas ameaças. Naquele sábado, ela acordou cedo. A neta estaria lá para visita autorizada, e o jardineiro havia prometido construir uma pequena estufa de vidro onde a menina poderia cuidar de plantas durante as tardes. A ideia havia surgido em uma conversa despretensiosa entre eles três, mas se transformará rapidamente em um símbolo silencioso de recomeço. Ela preparou um chá de ervas no fogão de ferro fundido da antiga cozinha e separou algumas folhas secas do jardim para mostrar à neta. Quando estava prestes a sair, a campainha tocou. O som foi seco, urgente. Ela estranhou. As visitas guiadas começariam só no fim da manhã. Caminhou até a entrada e, ao abrir a porta, viu um homem de jaqueta de couro, barba mal feita e olhos fundos de sono ou ressaca. A surpresa foi instantânea. Era o pai da menina. Ela congelou. Ele, não. Preciso falar com você. E com ela, disse, apontando com a cabeça para o interior da casa. Quero ver minha filha. Ela ainda não chegou. E você não tem permissão para estar aqui, respondeu, tentando manter a calma. Ele riu de canto de boca. Sempre tão mandona. Tá achando que essa sua vida de mansão vai durar quanto tempo? Ela engoliu seco. Eu construí esse espaço. Com esforço. Com trabalho. Com verdade. Isso não muda o que tá no papel, ele retrucou, tirando do bolso um documento dobrado. A guarda ainda tá suspensa. Você não é ninguém legalmente. Só estão deixando ela te visitar por pena. Mas isso pode acabar rapidinho, sabia? Ela sentiu um aperto no estômago. Sabia que ele dizia aquilo com o intuito de machucá-la, mas mesmo assim as palavras encontraram frestas. Por que veio agora? Porque sou o pai dela. E vou provar que posso cuidar melhor. Ele deu meia volta e saiu, deixando a ameaça no ar, como fumaça. Ela entrou e fechou a porta devagar. Sabia que ele era instável. Que havia abandonado a menina e deixado tudo nas costas da avó por meses. Mas também sabia que o sistema não via tudo. E o medo voltou a se acomodar em seu peito. Mais tarde, enquanto ajustava algumas peças na ala da infância, uma sala com brinquedos antigos, roupas bordadas e desenhos de gerações passadas, o patrão entrou. Estava diferente, mais relaxado. Trazia 2 xícaras de chá em mãos. Pode parar um pouco? Ela assentiu. Sentaram-se num banco de madeira sob uma janela alta. Vi o homem que esteve aqui mais cedo. Ele disse, direto. Quem é? Ela hesitou por um instante, depois falou, é o pai da minha neta. Voltou, não sei porquê.
Nunca sustentou nada. Nem a filha, nem a neta. Mas agora quer aparecer como pai modelo. E eu tenho medo de que tire ela de mim. De novo. Ele ouviu em silêncio. Depois, colocou a mão sobre a dela. Não vamos deixar que isso aconteça. Você tem um lugar agora. Está fazendo diferença. E eu vou ajudar. Ela sorriu, contida. Aquela mão sobre a sua era mais do que apoio. Era presença. Cumplicidade. Algo que ela não sentia havia anos. Obrigada. Não me agradeça. Só continue fazendo o que você faz. A casa, ela te ouviu. E agora, está nos ensinando a ouvir também. No dia seguinte, a curadora decidiu reorganizar a sala da ancestralidade, onde estavam documentos genealógicos e peças de família. Havia ali um pequeno relicário com uma joia de valor histórico. Ela nunca havia mexido nele, mas ao abri-lo, encontrou um diário antigo, escrito por uma das fundadoras da mansão. Nas páginas, havia relatos de dificuldades financeiras, disputas familiares, episódios de preconceito e coragem. Mulheres que criaram filhos sozinhas, que administraram terras enquanto os maridos estavam ausentes, que sustentaram a casa com o próprio suor. Ela ficou paralisada. Aquilo era mais do que história. Era espelho. Era confirmação. Essas mulheres também foram desacreditadas, murmurou para si mesma. Mas a casa ficou. E elas também. Fechou o diário com cuidado e colocou-o sobre um pedestal de madeira, iluminado com uma luz suave. Ao lado, escreveu uma pequena placa: Resiliência se herda. Silêncio também fala. A neta chegou naquele mesmo dia. Ao entrar na sala e ver a avó ao lado da nova peça, correu até ela. Vovó, eu trouxe minha boneca preferida. Posso deixar ela aqui com as outras coisas antigas? A curadora a abraçou, com os olhos marejados. Pode, meu amor. Pode sim. Colocaram a boneca sobre uma cadeira de balanço antiga, sob uma colcha de crochê. E ali, naquele gesto, mais uma camada de passado e futuro se entrelaçava. No fim da tarde, enquanto ela ajudava a menina a lavar as mãos no tanque de pedra, o jardineiro apareceu com um vaso de cerâmica. Dentro, uma pequena muda de jasmim. É para ela, disse, sinalizando devagar. Vai florescer só se cuidarem juntas. A menina entendeu e abraçou a planta com cuidado. A avó sorriu, emocionada. E assim, enquanto o jasmim era plantado nos fundos da estufa, enquanto a governanta, agora afastada, observava de longe o que não podia mais controlar, e enquanto o patrão revisava novos planos para abrir o museu ao público da capital, a mansão respirava outra vez. Mas o pai da menina não havia desistido. E os obstáculos à frente ainda exigiriam da curadora mais coragem do que nunca. O tempo seguia em sua dança lenta pela serra. O frio das madrugadas já começava a reclamar espaço, e a neblina adormecida entre as árvores descia com mais frequência sobre a mansão. Mesmo assim, no interior da casa, a atmosfera era de movimento. Os corredores ganhavam vida a cada visita. As histórias das paredes se multiplicavam nas bocas dos visitantes. A curadora passava os dias entre arrumações, novos achados e os cuidados com a neta nos fins de semana. A estufa estava quase pronta, construída com a ajuda do jardineiro e de algumas crianças da comunidade, convidadas a plantar as primeiras sementes. Um gesto pequeno, mas carregado de futuro. Tudo parecia caminhar. Mas os ventos, às vezes, viram sem aviso. Era uma segunda-feira quando a assistente social apareceu, sem aviso prévio, acompanhada de um novo avaliador do caso da guarda da menina. A curadora foi chamada ao salão principal. O patrão, informado por um dos funcionários, também se juntou a eles. Houve uma solicitação formal de reavaliação da guarda, disse a assistente, séria. O pai da menina apresentou documentos que afirmam estar estável financeiramente e em condições de reassumir a paternidade. A vara de família solicitou nova análise do vínculo afetivo. A curadora respirou fundo. Ele abandonou a filha. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado.
Agora sim, vamos para a história. Nunca a procurou. E agora volta porque quer provar algo para alguém, ou tirar algo de mim. Eu entendo sua dor, disse a assistente. Mas preciso que entenda, o processo legal não se baseia só em intenções passadas. Se ele demonstrar estabilidade e compromisso, ele só apareceu depois que soube que a menina estava aqui, segura. Ele não quer ela. Quer me punir. O avaliador, um homem jovem, de fala pausada, interveio. Senhora, tudo será analisado com cuidado. Visitas supervisionadas serão agendadas. Nenhuma decisão será tomada antes disso. O patrão ficou em silêncio durante toda a conversa. Quando eles saíram, ele se aproximou dela. Você não vai passar por isso sozinha. Se precisar de advogado, ajuda com os trâmites. Eu estou aqui. Ela o olhou, surpresa. Por quê? Porque você é importante. E não só pelo que faz com os objetos. Você trouxe vida para esta casa. E, para mim também. As palavras dele a atravessaram. Simples. Verdadeiras. Eu tenho medo, disse ela, com a voz falha. Medo de perder ela de novo. De fazer tudo certo e, mesmo assim, não ser suficiente. Ele não respondeu. Apenas tocou o ombro dela com leveza. E ficou ali, em silêncio, junto. Naquela noite, ela não dormiu. Caminhou pelos corredores escuros da mansão, escutando o render das tábuas, o sussurro do vento entre as venezianas, e os ecos invisíveis das mulheres que antes dela habitaram aquele lugar. Passou pela sala da ancestralidade e parou diante do diário da fundadora. Abriu uma página ao acaso. Às vezes, precisamos perder o medo de perder. Só assim permanecemos inteiras. Ela fechou os olhos, deixou que as lágrimas caíssem, e ali ficou, por minutos que pareciam séculos. Nos dias que se seguiram, o pai da menina apareceu para a primeira visita supervisionada. Foi recebido por uma psicóloga e pela assistente social, num salão neutro, decorado com brinquedos e livros infantis. A menina hesitou ao vê-lo. Ficou atrás da avó, segurando sua saia. Filha, sou eu, seu pai. Ela o olhava sem entender. A gente já se viu, insistiu ele, tentando sorrir. Você não voltou no Natal, murmurou a menina. O silêncio caiu como uma pedra na sala. A psicóloga fez uma anotação rápida. A curadora respirava fundo, tentando não interferir. Mas quando a menina apertou sua mão, ela soube que, mesmo sem palavras, o laço entre elas era mais forte do que qualquer assinatura num papel. Enquanto isso, na mansão, os preparativos para a inauguração oficial da exposição histórica tomavam forma. Haveria convidados da Prefeitura, da Secretaria de Cultura do Estado e representantes de instituições educacionais. O patrão insistira que a curadora fosse a anfitriã principal do evento. Ela recusará de início, mas depois cedeu. Sabia que sua presença simbolizava mais do que um cargo. Era a prova de que aquela história era, também, a dela. Na véspera do evento, recebeu uma ligação da escola da neta. A menina havia sido questionada por um colega sobre o paradeiro da mãe, uma ferida ainda aberta, e reagira com choro. A curadora foi buscá-la pessoalmente. Tá tudo bem, vovó, disse a menina, no banco de trás do carro, abraçada à boneca antiga. Eu só fiquei triste porque ninguém entende. Eu entendo, disse ela, segurando sua mão. E tô aqui. Sempre estarei. Naquela noite, as duas dormiram juntas no antigo quarto da criadagem, onde hoje havia colchas limpas, paredes pintadas e a boneca na cadeira de balanço. O dia da inauguração chegou com céu limpo e temperatura amena. A casa estava pronta, corredores perfumados, peças reluzentes, guias preparados. A curadora vestia um conjunto simples, mas elegante. Cabelos presos, postura firme. O evento foi um sucesso. Discursos foram feitos, elogios distribuídos, olhares encantados lançados a cada peça revelada. No final, o secretário de Cultura se aproximou dela e disse: "Nunca vi uma curadoria tão emocional. Sua forma de narrar as peças é uma ponte entre o passado e o afeto. É isso que as pessoas procuram." Ela agradeceu, emocionada.
O patrão se aproximou e entregou-lhe um envelope. Leia depois, sussurrou. Quando todos se foram, ela abriu. Era uma carta. O que você fez nesta casa não pode ser medido com prêmios nem visitas. Você devolveu alma a cada canto. E devolveu também um pedaço da minha que eu havia enterrado. Hoje, a mansão não é apenas um lugar, é um lar. Obrigado. E, se me permitir, quero que você fique. Não como funcionária, como parte da família. Ela leu e releu. As mãos tremiam. O coração parecia apertado de ternura. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava sendo vista não como servidora, mas como mulher. Como alguém inteira. À noite, ela sentou-se na varanda com a neta. O jasmim na estufa começava a florescer. O vento frio trazia o cheiro das folhas caídas e da terra úmida. O silêncio era bom. Era cheio. Ela sabia que ainda havia batalhas. O processo de guarda seguia. O pai da menina continuava tentando reverter a decisão. Mas agora, ela não estava mais sozinha. Nem invisível. E isso mudava tudo. A exposição na mansão seguia recebendo elogios e atenção. Um grupo de professores da capital agendou visitas regulares com alunos. Representantes de centros culturais propuseram parcerias para intercâmbio de acervos. O que antes era apenas uma casa antiga no alto da serra, agora se tornava um ponto de encontro de memórias, aprendizado e transformação. Mas enquanto a casa florescia por fora, dentro da curadora crescia um dilema profundo. Ela sabia que o processo de guarda da neta ainda estava em andamento. Mesmo com o laudo emocional favorável à manutenção dos vínculos com a avó, o pai da menina contratara um advogado influente. Estava determinado a provar sua capacidade. E, mais do que isso, estava disposto a manchar a imagem da avó se isso servisse ao seu objetivo. As noites da curadora voltaram a ser inquietas. Apesar do apoio do patrão e da rede de aliados que começava a se formar ao redor dela, havia um medo que não desaparecia. O medo de que o sistema, tão distante das nuances do afeto, decidisse em favor da biologia, ignorando a história, o cuidado, a constância. Ela havia construído tudo com esforço. Recuperado objetos, resgatado narrativas, fortalecido laços. Mas sua maior conquista era aquele vínculo delicado com a neta, algo que não se podia quantificar. E era justamente esse vínculo que estava em risco. Certa manhã, enquanto organizava um novo espaço da exposição dedicado à vida cotidiana nas décadas de 1950 e 1960, o patrão a chamou ao antigo salão de chá, agora transformado numa sala de reuniões elegante. Ele segurava um documento. E o semblante, geralmente calmo, parecia tenso. Preciso conversar com você sobre algo importante. Ela se sentou, apreensiva. Recebi uma proposta de venda da mansão, disse ele, direto. O chão pareceu se mover sob os pés dela. O quê? Um grupo internacional, ligado a um fundo de investimento em turismo de luxo, quer transformar a propriedade num hotel histórico exclusivo. Já fizeram contato com a prefeitura. Prometem restauração completa, com preservação cultural, mas sob gestão privada. Ela ficou em silêncio. As palavras pesavam. E o senhor está considerando? Ele hesitou. Durante muito tempo, essa casa foi um fardo para mim. Um lugar de memórias difíceis. Você deu nova vida a tudo isso, e por isso pensei em recusar. Mas a proposta é generosa. E, se eu vender, posso usar parte do valor para ajudar você com a guarda da menina. Contratar os melhores profissionais. Investir na sua estabilidade jurídica. Ela o interrompeu com um gesto calmo. Não quero a casa comprada com sacrifício. Quero ela de pé. Cheia de vida. Como está agora. Se ela virar hotel, tudo que construímos vira atração. E perde a alma. Mas e se for a única forma de garantir que sua neta fique com você? A pergunta ficou no ar. Ela sabia que ele não falava por mal. Estava oferecendo uma saída. Um gesto de carinho. Mas também era uma armadilha emocional. Eu preciso pensar, respondeu, baixando os olhos. Naquela noite, ela subiu até o sótão,
onde mantinha peças ainda não catalogadas. Entre tecidos antigos e caixas de papelão cheias de documentos, encontrou uma pequena imagem de Santa Rita, emoldurada com flores secas. Era uma peça simples, sem valor comercial, mas ali estava o retrato da fé silenciosa que atravessava gerações. Sentou-se no chão, a imagem entre as mãos, e chorou. De medo, de cansaço, de amor. 2 dias depois, recebeu uma visita inesperada. A ex-governanta, afastada desde o episódio da sabotagem, pediu para vê-la. Foi recebida com reservas, mas a curadora aceitou. Vim pedir desculpas, disse a mulher, direta. Eu vi você como uma ameaça. Mas entendi, depois de ver o que fez, que era só eu que estava parada no tempo. A curadora, surpresa, apenas assentiu. Não espero seu perdão, continuou ela. Mas quero te ajudar. Ainda tenho contatos. Conheço alguém na rede de proteção à infância que pode apoiar seu caso com mais peso técnico. Posso falar com essa pessoa, se você quiser. Houve um longo silêncio. E então, num gesto inesperado, a curadora se levantou, foi até uma das prateleiras e pegou um livro com capas desgastadas. Era um diário antigo da própria governanta, que ela havia encontrado semanas antes, mas deixado de lado por respeito. Este diário tem seu nome na primeira página. Acho que é seu. A mulher pegou o livro, com as mãos trêmulas. Nem lembrava disso. Está cheio de detalhes sobre a casa, sobre a família. É memória viva. E merece um lugar na exposição. A ex-governanta sorriu pela primeira vez. Um sorriso sincero. E pela primeira vez, ambas estavam no mesmo lado da história. Dias depois, a curadora decidiu que não deixaria a casa ser vendida. Reuniu-se com o patrão e falou com firmeza: a casa está viva. Pode dar lucro. Mas mais do que isso, ela cura. E eu quero continuar aqui. Não como favor, mas como parceira. Está me fazendo uma proposta? Ela assentiu. Podemos montar um programa educacional permanente. Trabalhar com escolas públicas da região. Criar um centro de formação para guias culturais. Tenho um plano. Só preciso que confie em mim. O patrão ouviu, refletiu. Depois sorriu, lento. Muito bem. Então vamos transformar isso num projeto definitivo. No fim da semana, a neta voltou para mais uma visita. Dessa vez, trouxe um pequeno envelope colorido. Dentro, um desenho dela e da avó de mãos dadas, com a estufa ao fundo e um coração no céu. Vovó, fiz esse para quando você ficar triste. A curadora abraçou a menina com força. Lá fora, o jasmim começava a exalar um perfume mais intenso. Era sutil, mas presente. Como um futuro que finalmente criava raízes. O inverno chegou à serra sem alarde, envolto em brumas e silêncios. As manhãs ficaram mais curtas, e as noites, mais longas e introspectivas. A mansão parecia respirar em outro ritmo, mais pausado, mais profundo. Mas não estava inerte. As visitas seguiam constantes, agora com grupos escolares da região e até de outros estados. A parceria proposta pela curadora tomava forma. O projeto educacional fora aprovado por uma associação cultural da capital, e o reconhecimento oficial da mansão como espaço pedagógico estava a caminho. Além disso, o Centro de Formação para Guias Culturais já tinha suas primeiras inscrições. Na ala de trás da casa, onde antes havia apenas um antigo galpão, surgia agora uma pequena sala de convivência, equipada com brinquedos e livros. A curadora a preparava com carinho para o período de férias escolares da neta. Queria que a menina tivesse um lugar para ser apenas criança, protegida, feliz, em paz. No entanto, mesmo com os avanços, o processo legal pela guarda da menina continuava sendo um espinho em seu coração. O pai da criança, embora errático, aparecia nas audiências com roupa engomada e discurso ensaiado. Com o apoio de um advogado influente, insistia em que sua ausência fora motivada por dificuldades emocionais momentâneas e que agora buscava recomeçar. A curadora, mesmo com todo o histórico de cuidado e vínculo afetivo evidente, sentia-se vulnerável diante da linguagem fria dos autos e da burocracia. Tinha medo de que a verdade do amor não fosse suficiente frente à letra da lei. Certa tarde,
Durante uma visita guiada, uma professora da rede estadual se aproximou da curadora com uma ideia. Já pensou em registrar o projeto como ponto de cultura comunitária? Isso pode te dar força institucional para a causa. E talvez, até garantir apoio permanente. A curadora, surpresa, respondeu: não sabia que isso era possível. É sim. Mas exige organização, documentação, apoio social. Eu posso te ajudar com isso. Esse momento foi mais do que uma sugestão. Foi uma faísca. Naquela noite, ela sentou-se diante do caderno onde escrevia seus planos e começou a organizar o esboço do que poderia ser o Instituto Memórias Vivas da Serra. Um espaço não só de preservação histórica, mas de reconstrução de vínculos. Um lugar onde crianças e avós, estudantes e antigos funcionários, moradores locais e visitantes pudessem encontrar histórias que se parecessem com as suas. Enquanto isso, o patrão acompanhava tudo de perto, mas com um ar cada vez mais distante. Observava de longe as interações, participava menos das reuniões e, com frequência, se recolhia em seu antigo escritório por horas a fio. A curadora percebeu. Está tudo bem com o senhor? Ele demorou a responder. Estive pensando no que me fez realmente manter essa casa. No começo, achei que era o legado da família. Depois, imaginei que fosse o valor histórico. Mas hoje entendo que eu fiquei por medo. Medo de ir embora e perceber que nada do que construí era verdadeiro. E agora? Agora, vejo que você construiu algo aqui. Algo que eu nunca consegui. Ela sorriu com humildade. Só fiz o que sei. O que aprendi com a vida. Escutar objetos. E gente. Ele assentiu, mas havia tristeza em seu olhar. Recebi uma carta. Um convite para integrar um conselho internacional de museus históricos na Europa. É um cargo que sempre admirei. E, pela primeira vez, fui considerado. Ela ficou em silêncio. Vai aceitar? Não sei. Ainda estou decidindo. Mas se eu for, gostaria de deixar a casa nas suas mãos. Isso é sério. Seríssimo. O coração dela acelerou. Era um gesto de confiança imenso. Mas também era um prenúncio de despedida. Na semana seguinte, a curadora e a ex-governanta, agora parceiras no projeto, organizaram um evento especial com as famílias da comunidade. Trouxeram histórias de antigos trabalhadores da casa, músicas regionais e comidas típicas do interior serrano. Foi uma tarde de risos, memória e reencontros. Durante o evento, uma senhora idosa se aproximou da curadora e lhe entregou um bilhete. Achei isso no baú do meu avô. Ele foi jardineiro aqui, nos anos 40. O bilhete, amarelado, dizia: tudo que uma casa precisa é de quem escute seu silêncio. O resto vem. Ela guardou aquele papel como quem guarda uma oração. Poucos dias depois, foi convocada para uma nova audiência do processo de guarda. Ela foi acompanhada pelo patrão, pela ex-governanta e pela professora que agora era sua aliada institucional. O pai da menina estava presente. Tentou sustentar o discurso de arrependimento e recomeço, mas se enrolou ao ser questionado sobre as últimas visitas, revelando que perderá 2 encontros supervisionados. A psicóloga do caso foi incisiva. O vínculo afetivo da criança com a avó é evidente. Além disso, ela está inserida em um ambiente estável, cercada por apoio e afeto. Qualquer ruptura neste momento representaria um trauma grave. A juíza suspendeu a decisão e pediu um laudo complementar, mas os olhos da curadora se encheram de esperança. Pela primeira vez, ela sentiu que estavam escutando não apenas os argumentos, mas o amor. De volta à mansão, ao caminhar pela estufa com a neta, ela viu que o jasmim havia se expandido. Pequenas flores cobriam os galhos, exalando um perfume intenso que enchia o ar. Vovó, posso colher uma flor e deixar no altar da sala da fé? Pode, sim. A menina correu, colheu a flor com cuidado e sumiu pela porta dos fundos. A curadora ficou ali, sozinha, olhando para o céu escurecendo. Sabia que as raízes da esperança estavam fincadas, mas que o florescer dependia da coragem de continuar mesmo sob o frio. E ela continuaria. A primavera chegou com mais suavidade que o inverno anterior. As primeiras flores começaram a despontar no jardim, e a mansão,
com seu ar mais leve, se preparava para mais um ciclo de mudanças. No entanto, para a curadora, a estação não era apenas uma troca de temperaturas. Ela sentia que algo estava se transformando em seu interior. Talvez fosse o desgaste da luta, a tensão acumulada pela constante espera na batalha pela guarda de sua neta. Talvez fosse o peso das escolhas que ela sabia que precisaria fazer. O projeto do Instituto Memórias Vivas da Serra estava mais sólido do que nunca. As parcerias com escolas e centros de pesquisa estavam confirmadas, e o apoio de instituições culturais se expandia a cada mês. As visitas à mansão, agora uma verdadeira experiência cultural, estavam se tornando cada vez mais populares. Ela tinha a sensação de que sua vida estava se reconfigurando, mas a cada passo também vinha uma nova pressão. Enquanto isso, a proximidade com a neta se fortalecia, e ela via, em cada gesto da menina, a confirmação de que sua decisão de lutar por ela tinha sido a mais correta. Mesmo as pequenas coisas que a neta fazia, os desenhos coloridos, os abraços apertados, pareciam significar um mundo para ela. Era ali, naquele refúgio, que a criança encontrava estabilidade. E a curadora estava determinada a mantê-la. Porém, o convite que o patrão havia recebido para integrar o Conselho Internacional de Museus estava prestes a ser concretizado. Ele havia começado a fazer as malas, preparando-se para uma viagem que representaria uma reviravolta em sua própria vida. E, com isso, a curadora sabia que a mansão poderia ser definitivamente sua. Mas havia algo mais. Algo que ela temia. Uma decisão que ela precisaria tomar, mas que não conseguia encarar de forma clara. Em uma tarde nublada, enquanto organizava documentos para a nova sessão da exposição, o patrão chamou-a ao escritório. Seu semblante estava mais sério do que nunca. "Quero falar com você antes de partir", disse ele, olhando-a com uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Ela se sentou diante dele, o coração batendo mais rápido do que o normal. Sobre a mansão, ele continuou: "Eu tomei uma decisão. Vou vender a propriedade para o Fundo Internacional." O choque foi imediato. A curadora não conseguiu esconder sua surpresa. "Mas, o projeto, a luta pela guarda da minha neta, a casa não pode ser vendida. Não assim. Eu sei que você construiu algo importante aqui. E, honestamente, foi por causa de você que tomei essa decisão. Mas as coisas mudaram, e há um outro lado da história. Estou perdendo a motivação para continuar com isso. Não é fácil, mas acho que é o melhor para todos." Ela olhou para ele, tentando entender. A raiva, a frustração, a tristeza, tudo parecia se misturar dentro dela. Mas, antes que pudesse dizer algo, ele continuou: "Não se preocupe com a sua neta. Eu vou garantir que você tenha os recursos necessários para dar continuidade ao seu trabalho. E, se quiser, posso ajudá-la com o processo judicial. Tenho contatos. Eu sei o que significa para você." As palavras dele pareciam um consolo. Mas, ao mesmo tempo, eram um golpe duro. A mansão, aquele lugar que ela tanto amava, aquele refúgio de história e memória, estava prestes a ser transformado em um destino turístico. Tudo o que ela construiu poderia ser diluído em um futuro impessoal. E sua neta? O que seria dela nesse novo cenário? O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade, até que finalmente ela conseguiu falar. "Eu não sei mais o que fazer. O que é certo? Lutar por isso e arriscar a venda da mansão? Ou aceitar a ajuda e seguir em frente, com a esperança de que, no final, tudo dará certo?" Ele olhou para ela, com um sorriso triste. Às vezes, as decisões mais difíceis são aquelas que nos fazem crescer. Mas, seja qual for o caminho, você não estará sozinha. Sempre estará perto de mim e da sua neta. O peso das palavras dele ficou em sua mente enquanto ela saía daquele escritório, a sensação de estar prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Naquela noite, a curadora passou horas vagando pela mansão. Ela foi até a sala de estar, onde o espelho quebrado ainda estava guardado. Ele representava mais do que um objeto de valor. Representava sua história. Ela olhou para o reflexo fragmentado e, por um momento, pensou que sua vida também estava se despedaçando. A imagem de sua neta, correndo pelos corredores da casa, trouxe-lhe conforto. A menina,
com sua inocência e força, tinha o poder de acender sua esperança. A curadora sabia que, independentemente de sua decisão, a criança era o centro de sua vida, o coração da mansão. Ela não poderia permitir que seu futuro fosse ameaçado. O telefone tocou. Era a professora, sua aliada no projeto cultural. Eu entendo que você está em uma encruzilhada, mas lembra daquele programa de apoio a famílias? Aquele que te falei, sobre reforçar a educação e a preservação cultural? Eles estão prontos para dar o passo final. Se você quiser, podemos transformar isso em uma rede de apoio para sua neta também. A curadora ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras. Era mais uma opção. Mais uma porta. Ela sabia que não poderia abrir todas as portas sozinha, mas que tinha ao seu lado pessoas que acreditavam nela. Isso, por si só, era mais valioso do que qualquer projeto de hotelaria ou dinheiro. No fim da noite, a decisão estava tomada. A mansão, aquele refúgio de memórias, não seria vendida. Ela lutaria por sua neta e pelo futuro da casa, com todas as forças que possuía. Ela sabia que o caminho seria árduo, mas o destino da mansão não poderia ser comprado. Na manhã seguinte, a curadora fez uma última visita à sala de exposições. Ela olhou para as peças que tinha restaurado, as histórias que resgatou. A mansão estava em suas veias. A luta pela guarda de sua neta era, agora, a sua maior missão. Mas não estava sozinha. E esse era o maior conforto que poderia ter. A primavera florescia lá fora, e, ao seu lado, sua neta segurava uma flor do jardim, olhando-a com um sorriso. O futuro ainda era incerto, mas, naquele momento, ela sentiu que estava no caminho certo. A última brisa de outono chegou com uma sensação de despedida, mas também de renovação. A mansão, com seu interior acolhedor e repleto de memórias, estava mais viva do que nunca. A mudança estava acontecendo, mas não de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A curadora, agora mais tranquila, observava o movimento dentro da casa. O projeto de educação cultural estava completamente implementado, com o instituto já consolidado como um centro comunitário e educacional. As crianças da cidade, os turistas e até os moradores de bairros distantes vinham à mansão não só para aprender sobre o passado, mas também para sentir a presença viva do legado da região. Ela conseguirá transformar o que poderia ser uma venda desastrosa em um centro pulsante de história, cultura e vida. Sua neta, com os olhos brilhando e uma empolgação que só a infância pode proporcionar, correu para a curadora, segurando algo nas mãos. Vovó, olha o que eu encontrei no jardim. Ela olhou para a flor nas mãos da menina, uma flor que ela mesma tinha plantado anos atrás, quando ainda acreditava que as coisas poderiam ser diferentes. Uma flor que, agora, representava a nova vida que ela estava criando para a neta e para a casa. É linda, minha querida. Você me lembrou de algo muito importante, respondeu a curadora, com uma emoção que quase não pôde esconder. Ela olhou para o horizonte, onde o sol estava começando a se pôr. No fundo, algo dentro dela já estava diferente. Ela sabia que não estava apenas protegendo a mansão e as memórias de sua família. Estava, na verdade, criando um futuro para sua neta, para as crianças da comunidade e para aqueles que viriam. A casa não estava mais apenas guardando o passado, estava agora moldando o futuro. O patrão, após sua viagem à Europa, retornou à mansão. O contrato com o Fundo Internacional estava pronto para ser assinado, mas ele, ao voltar, parecia ter mudado. Quando se encontrou com a curadora, seus olhos estavam mais suaves, como se, ao longo de sua jornada, ele tivesse compreendido algo mais profundo sobre a vida e as escolhas. Eu tenho algo a dizer, ele começou, hesitante. Quero que saiba que, depois de refletir muito, decidi que não vou vender a mansão. Eu percebi que este lugar, o trabalho que você fez e a forma como transformou a casa em algo vivo, valem mais do que qualquer valor monetário. Eu vou ceder a propriedade para o projeto, para que você tenha total controle. Você tem mais do que a minha confiança agora, tem o meu apoio. A curadora olhou para ele, surpresa. Por um momento, o tempo pareceu desacelerar. Ela sabia que este era o momento que marcaria o fechamento de um ciclo, o ciclo de incerteza e medo. Agora, ela estava livre para decidir o futuro da mansão, sem mais barreiras. Você tem certeza?
Ela perguntou, quase sem acreditar. Ele sorriu levemente. Nunca estive tão certo de algo em minha vida. Você fez o impossível acontecer aqui. E eu admiro isso. O processo judicial pela guarda da neta finalmente teve um veredito. A juíza, ao ouvir todos os testemunhos e analisar as evidências, decidiu que a menina continuaria sob os cuidados da curadora. As visitas do pai seriam supervisionadas, mas a criança ficaria com a avó, que agora tinha total capacidade de garantir um lar seguro e amoroso. Ao receber a notícia, a curadora fechou os olhos por um momento, sentindo uma onda de alívio e gratidão. A batalha estava terminada, mas a verdadeira vitória não era a decisão legal. Era a paz de saber que a criança estava em boas mãos, em um lar onde o amor e a memória se entrelaçavam. Naquela noite, a curadora fez uma pequena festa para comemorar. Reuniu a ex-governanta, a professora e todos os amigos que ajudaram na jornada. As conversas foram cheias de risos, trocas de histórias e planos para o futuro. Enquanto observava sua neta dançar pelo salão, com os outros crianças correndo e brincando pela mansão, a curadora sentiu uma paz profunda. A casa, que um dia estivera à beira de ser vendida e transformada em algo impessoal, agora estava repleta de vida, riso e esperança. Ela olhou para o patrão, que também estava ali, observando a cena com um sorriso. Obrigada, disse ela, com um olhar sincero. Você me deu o que eu precisava. A chance de construir algo que vai além de mim, algo para todos nós. Ele apenas assentiu, feliz por ver como a casa havia florescido. A mansão, agora completamente transformada, não era apenas um lugar físico. Era um símbolo de perseverança, de escolhas difíceis e, finalmente, de um futuro construído com amor e trabalho. Cada parede, cada corredor, agora respirava história e conexão. E quando a curadora se sentou à mesa naquela noite, com sua neta ao seu lado, ela sabia que tudo o que passará tinha valido a pena. Porque, ao final, o que realmente importa não são as coisas que acumulamos, mas o que somos capazes de deixar para os outros, o legado de amor, esforço e esperança. Ali, naquele refúgio que uma vez quase foi perdido, ela encontrou o que mais desejava. A certeza de que sua neta estaria segura, e que a mansão se tornaria um lar não apenas para eles, mas para todos aqueles que precisassem de um lugar onde pudessem aprender, crescer e, acima de tudo, sentir-se em casa. O futuro era agora uma promessa. E, enquanto o vento fresco do outono acariciava as árvores ao redor, a curadora sabia que o coração da mansão batia forte, mais forte do que nunca. Fim. Se você chegou até o final, comente graça, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.